pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje falamos com Chris Shaw Duarte. Ele é um brasileiro e ele fala conosco de um coworking perto de Paris, na França. Chris Duarte é diretor de criação e fundador do DesignAfterCoffee.com. É uma empresa que ele criou e que funciona na região de Paris, e ele atende nos muitos cafés para conversar, encontrar clientes e criar logos para os clientes. É isto, Chris? Perfeito, Tom. Falou muito bem. Muito prazer. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Obrigado, Tom. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Legal poder compartilhar histórias e conectar com pessoas tão interessantes e motivadoras também como você. Bom, eu me inspirei em você porque acho que sua história, para começar, já é interessante, né? Você criou uma empresa, que eu vou dizer que é uma empresa móvel, né? Você disse Exatamente. no nosso conversa antes, você começou em São Paulo por razões pessoais, depois foi para Paris, e usando tecnologia você não precisa estar num lugar, precisa? O bom da tecnologia hoje, Tom, permite estarmos em qualquer lugar, né? Principalmente eu trabalho com design, que é o meu caso. Eu posso trabalhar tanto da minha casa, fazer um home office, eu posso ir para um café ou para um coworking, e eu entrego com excelência um trabalho igualmente como se eu estivesse numa agência, no departamento de criação, com mais pessoas ali. Então, e mesmo que eu precise de alguém para me dar um suporte, eu tenho amigos não somente aqui na França, mas no Brasil também, que pode me auxiliar com o complemento do meu trabalho, mas eu posso realmente trabalhar em qualquer lugar, e eu escolhi os cafés como base do meu trabalho. Bom, aparentemente você gosta de café, né? Não tem brasileiro que não gosta. Isso é verdade. Isso, o famoso cafezinho, né? Vamos tomar um café. Isso é uma prática no mundo inteiro, não só no Brasil. Aqui em Paris, as pessoas tomam muito café, inclusive pega o café, né? O famoso takeaway, e sai tomando. Mas eu sou muito fã de um cafezinho. Na verdade, eu comecei a tomar café especial e aprender a tomar café muito recente, 2015, 2016. E quando eu criei o Design After Coffee, por conta de gostar de café e unir todo esse universo de pessoas em torno do café, das histórias. E o networking, ele teve muitos momentos de criação em torno do café, né? Sim. De fazer network, de fazer trabalho. O próprio Starbucks no mundo inteiro, que é o primeiro case de networking. Sim. E hoje todo mundo prefere chamar para um cafezinho, ao invés de ir para uma sala de reunião mais fechada, mais fria. Então, o café permite isso, essa abertura mais humana. Mas conta, falando da parte humana, conta para nossos ouvintes um pouco da sua história. Por que você está em Paris? Bom, eu sou casado com uma francesa. Numa passagem rápida por Paris, em 2016, eu conheci a Elodie, Elo. E voltando para São Paulo, ela me visitou, e aí foi onde tudo começou. Nos conhecemos quando eu estava em Paris, em 2016, somente por uma viagem de uma semana. E voltando para São Paulo, ela me visitou, e depois eu voltei para Paris por 3 meses, que aí foi um tempo realmente para a gente se organizar e planejar o futuro. Sim. E planejar que iniciamos um namoro, então alguém tinha que ceder, né? Bom, eu conheço bem essa história. No momento era mais viável e era possível, havia possibilidade de um trabalho dela trabalhar em São Paulo do que eu na França. E nesses 3 meses que eu fiquei com ela na França, usando o visto de turista, né, a permissão somente de 3 meses, eu ia para os cafés trabalhar. Sim. Eu já gostava muito de café e eu ia para o café trabalhar, por ter Wi-Fi bom,
Na nossa casa ela não tinha um Wi-Fi de alta qualidade. Sim. E nos cafés eu encontrava Wi-Fi, mesa grande para poder trabalhar com design. Eu uso uma tablet, uma mesa digitalizadora. Uhum. E eu encontrava pessoas. E então o era café, bom escutar. e o eu não café falava propriamente francês na dito época. também, né? Desculpa, não entendi. Não, o café também propriamente dito. Então, era o café, O era o café propriamente Wi-Fi, dito. pessoas, enfim. Exato. Então, isso foi abrindo portas. Eu escutar o francês, eu me interagir com as pessoas. Eu gosto muito desse ambiente urbano, onde tem troca, onde eu escuto as histórias acontecendo. Então, tudo me inspira, né? Acho que o trabalho com design, ele é uma inspiração visual, porém auditiva também. Então, o momento do café ali, para mim, é muito legal. Mesmo que eu esteja concentrado no meu trabalho, eu estou atento ao que acontece ao redor. Então, por conta disso, aconteceu ali a ideia do Design After Coffee durante esses 3 meses. E quando acabou esse período, fomos para São Paulo. Moramos em São Paulo 2 anos e foi quando o Design After Coffee teve realmente aconteceu o boom em São Paulo quando eu cheguei. Foi engraçado porque eu publiquei numa rede social, num grupo de empreendedores, eu coloquei o seguinte post. Eu estava oferecendo a minha presença num café para discutir sobre design, sobre branding, dar algumas dicas ou criar algumas coisas naquele mesmo momento. Em contrapartida, a pessoa pagava o café. Então, eu coloquei o design por minha conta e o café por sua conta. Ah, legal. Então, esse post bombou de tal forma que eu tive durante 4 semanas de 4 a 5 encontros por dia. Ou seja, eram pessoas que estavam saindo do mercado corporativo e criando o próprio negócio, ou pessoas querendo fazer um redesign dos seus produtos, dos seus negócios. E aí foi muito bacana, porque eu selecionei alguns cafés ali na região que eu morava, na região dos Jardins, e aí eu escolhi ali Pinheiros, Vila Madalena, na região de São Paulo. E durante 4 semanas eu encontrei muita gente, escutei muitas histórias e transformei muitas histórias em design. Então foi aí o começo do Design After Coffee. E aí, por tabela, você fez vários logos e vários produtos, né? Muitos logos. Tá. O meu expertise é a criação de logo. Tá. Eu sempre trabalhei como diretor de arte em agências, mas em algum momento da minha vida eu comecei mais para o design. Gostava muito, as referências que eu tinha e buscava eram referências de design. E eu gostava muito. Quando eu fazia algum trabalho de design em alguma das agências por onde eu passei, era onde eu me entregava mais, era onde eu me conectava mais. Legal. Então, eu fui me aprofundando, trabalhando logotipia, criando realmente logos com logos autorais, não somente buscando uma tipologia, mas construindo um logo do zero. E hoje eu falo que eu filtro as histórias para poder construir e oferecer um design puro, às vezes intenso, porém equilibrado. Então, esse foi o começo do Design After Coffee, saindo de agências e indo trabalhar em cafés. Porque na realidade, meu entendimento de um logo, justamente, cada logo tem uma história, né? Mas um logo, ele precisa transmitir uma história, né? Ele tem que ser olhado e ouvido, visto, e essa transmissão. Então, por isso, chega naquilo que você fala, esse relacionamento pessoal. Você gosta de presencialmente olhar no olho, ouvir o que a pessoa está falando, ou virtualmente por videoconferência, você precisa desse contato com a pessoa. É assim que funciona? Exatamente. É bom você ter tocado nesse assunto, então, porque quando eu sento com um cliente ou um possível cliente, primeiro eu conto a história, né? Muitas pessoas acabam não contando ou não tendo a oportunidade de explorar o conceito da palavra logo ou logotipo, né? A palavra logo vem do grego, que significa conceito ou significado. E tipo, que na verdade é com TY, significa símbolo ou figura. Ou seja, o logotipo ele é o significado visível de um conceito. Né? A palavra logomarca não existe, porque
Na verdade, logo, né, é a mesma, tem o mesmo significado, que significa... Significado é o conceito, então seria significado do significado, se eu usar a palavra logomarca. Tá. Então, eu sempre dou esse overview para a pessoa entender e buscar o significado do que ela quer mostrar em figura. Aí eu consigo entrar realmente na história e sempre utilizo algumas técnicas para poder extrair uma boa história, porque nem todo mundo consegue contar a história de uma forma linear ou colocar elementos que sejam bases para poder criar um logotipo. Muitas vezes um logotipo ele nasce de uma frase que a pessoa falou ali, de uma vivência dela, de uma história, e eu consigo transformar aquilo por um elemento. Né? Então, eu uso muito o conceito de maiêutica, né? E maiêutica, na visão socrática, é justamente isso, é provocar, é trazer luz para um assunto, né? Para discussão. Então... eu tenho que dizer que da forma que nós conhecemos, né? Que também foi virtualmente, e você é um excelente storyteller. Tá? Então, você tem um story que é de uma vida que você colocou no site, que eu li, é bastante extenso, mas você tem essa qualidade, essa arte de tell the story, né? De contar a história. Isso eu recomendo para nossos ouvintes. Essa história da sua vida, nossos ouvintes podem ler e ver onde? No meu próprio site, que é o designaftercoffee.com, tem lá o link blog. E no link blog eu conto a minha história, na verdade um pouco antes dessa história do Design After Coffee, antes desse momento, até a minha chegada aqui na França. Então os ouvintes podem acessar e ver também os outros trabalhos já realizados, trabalhos antigos e atuais, entre outras coisas aí do mundo do café. E é isso, que eu li essa história, eu acho que com certeza todo mundo vai querer ver e saber mais de você, porque é rico, porque esse caminho que você fez, a forma que você chegou, mas mais interessante é a forma que você montou o seu negócio, né? Pegando tudo isso que você e juntando e valorizando. É um empreendimento, né? É um empreendimento diferente, a aplicação é essa forma que você e esse momento de negócio, de uma forma geral, você falou, está cheio de empreendedores, está cheio de executivos saindo de empresa, está todo mundo recomeçando. E esse eu sugiro, começa com logotipo, né? Muitas vezes pensa depois, né? Exato, todo trabalho começa com o logotipo, que é a base da tua história ali de brand, como você vai contar, qual que é a cor. E foi interessante você falar sobre storytelling, porque a base do storytelling é uma história verdadeira. Né? Você contar uma história verdadeira, não criar uma história fictícia. Sim. Isso é traz credibilidade, exatamente. Não é ficção, né? É real. Exatamente. Então, eu acho que hoje o mundo está muito carente de verdades, né? As marcas estão repensando as suas histórias, estão repensando seus brandings. As redes sociais estão aí para provar isso. Então, hoje, uma marca conta uma história, ela sabe que ela vai se conectar rapidamente com o seu público através de um Instagram, de um Facebook, de um Twitter, contando uma história verdadeira. E isso eu trago para o meu cliente. E eu sempre faço provocações. Qual que é a sua história verdadeira? Vamos extrair daqui a sua história. Fala a verdade. É isso, né? Fala a verdade. Fala a verdade para mim. E essa verdade, eu falo que eu faço um filtro, né? Aí eu acabo utilizando algumas palavras do termo do café. Então eu faço um filtro dessas histórias para entregar um design autoral e um design mais verdadeiro, mais puro. Né? Como um café puro que eu gosto de tomar, um café de verdade. Sim. Eu gosto de entregar um design mais puro e mais verdadeiro. Legal. Então, na realidade, a sequência é isso. Sentar no café, toma alguns cafés, conversa. Aí, quando você chega na palavra de verdade, aí você leva para a igreja, entra no confessionário e pede para ele contar os pecados. É isso? Pode virar um outro episódio aí para falar do confessionário, porque eu vivo criando ideias em torno do café.
E você deve ter já, tipo, o meu site viu aí, né? Bom, mas aí desse lado você deve ver muitos pecados de forma que foi feito ou está sendo feito, né? Muitos pecados profissionais. E aí eu tento ajudar essas pobres almas. Aí você vai abençoando e eu eles. eu conecto com alguns anjos. Então a pessoa chega para mim e fala, olha, eu quero começar um trabalho, mas além do design eu vou precisar ali de uma assessoria financeira. Legal. E aí eu conecto com um anjo que eu tenho um amigo meu que é da parte de finanças. Então, assim, aí entra a parte do networking. Eu gosto muito de conectar as pessoas para entregar realmente algo completo, né? Que vai além do design. E eu tenho 3 palavrinhas que eu uso, que eu gosto de usar, e são três passos para um logo, que é o conectar, filtrar e servir. Conectar, então, a conexão filtrar, com a pessoa. Certo, no segundo. Conectar, filtrar e servir. Servir? Exato. Tá, legal. Conectar com a própria pessoa, com a história, com o momento presente, com empatia. Tá. Eu acho que nesse mundo hoje, se você não se conecta com empatia, a gente já começa no negativo. Tá. Filtrar a história, escutar com coração, escutar com atenção. Tá. E no final servir, como servir um café, servir um bom design. Legal. Servir algo realmente com... gostoso, saboroso. História com valor. Uma história com valor. É isso mesmo. Muito bom. Bom, Chris, eu quero te agradecer. Estamos chegando no fim do nosso tempo hoje. Mas como você é como eu falei, você é um expert em storytelling, e eu vi também, você tem um módulo falando de conectividade, de networking, você criou também uma plataforma de fazer isso. Então, o que eu quero fazer é marcar mais um café com você, e nós vamos conversar nesse próximo café, você explicar como funciona esse módulo, essa metodologia que você criou de conectar pessoas, né? Acho que isso também vale uma história isolado, tá? Você concorda? Perfeito. Concordo sim. Então, eu acho que nesse mundo que estamos totalmente conectados, muitas vezes falta a conexão humana nessa rede toda. Então, eu gosto sempre de conectar pessoas, de me conectar a pessoas também desconhecidas, como foi a tua história também na sua chegada ao Brasil. E é isso, através da nossa rede, me conectar com a sua rede e expandir conhecimento e conexões. E tirar o parte fake das histórias e do mundo, né? E esse ponto que eu te falei. Contar mais verdades. Contar mais verdades, é isso. Isso, e seja abençoado e o caminho de sucesso e paraíso convergem, é isso? Perfeitamente. Sempre com um cafezinho bom, café de verdade, café sem açúcar. Tá. Bom, nossa conversa agora, eu estou falando da parte da manhã aqui em Campinas, você já está na parte de tarde em Paris, né? Perto de Paris, mas o dia lá também é agradável, né? É um ambiente, embora pelas notícias, você está bem aí, não está? É agradável. Estamos quase entrando no inverno. Hoje, especialmente, está um dia gostoso, é um friozinho de 10 graus, mas tem céu azul, tem um solzinho. Aqui onde eu estou agora, no Lab Boate. Tá. Eu estou olhando para um parque verde, super bonito, então isso me inspira mais ainda a me conectar com essa cidade. Muito legal. Então você já se adaptou, e como o mundo cada vez mais é multicultural, intercultural, essa necessidade de estar no mundo também faz parte dos negócios hoje, né? Tem que sair e ir para outro lugar para ver como é. Exatamente. É um pouco sair da zona de conforto, né? Porque a gente descobre um mundo novo, se descobre como que a gente se conecta com esse mundo novo, e um outro idioma abre possibilidades de a gente poder se comunicar de um jeito novo, ou descobrir um novo jeito de se comunicar. Sim. Que tem que se virar. Eu acho que o brasileiro se vira muito, né? É o que sei. Então, isso é aprendizagem. Então, essa aprendizagem, o que você falou. Tá bom?
Mas, Chris, quero agradecer, e só para nossos ouvintes, o nome do Chris é C-R-I-S, C-H-A-L, então Chris Schall, e o sobrenome é Duarte, D-U-A-R-T-E. E o site é Design After Coffee, é D-I-S-I-G-N, After, que é A-F-T-E-R, e o Coffee é coffee em inglês, C-O-F-F-E-E.com. É isso, Chris? That's right. É isso, Tom. Perfeito. E vai te achar também no LinkedIn, né? No LinkedIn você também é o Chris Schall Duarte, para achar e ver mais. Exato, mesmo nome. E relacionar com o Chris. Então, obrigado mais uma vez e nós vamos voltar a falar. Obrigado, Tom. Obrigado aos ouvintes e estamos conectados pelo LinkedIn, pelo site e pelo café. Muito bom. Também eu quero agradecer vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no bbnbrasil.com. É BBN Brasil com S, B-R-A-S-I-L.com. As principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e são especialistas em pesquisa de mercado do setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.